E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast de hoje. Ontem eu acabei não gravando, né? A gente tinha poucas notícias esportivas. A pausa da data FIFA é bom para isso, né? Porque a gente dá uma descansada. Eu descanso a voz, vocês descansam a orelha. Enfim, não tinha. Óbvio que sempre tem muitas notícias esportivas, né? Mas o que eu queria destacar aqui hoje é a coletiva do Diniz, teve a coletiva do Neymar também. Aliás, a gente podia até ouvir um pouco. Eu poderia até ouvir a coletiva do Neymar. Eu, sincero, honestamente, eu não vou ouvir com vocês a coletiva inteira do Diniz. Eu achei uma coletiva mega corporativista. Para mim, as perguntas foram claramente auditadas pela, pela assessoria de imprensa da CBF, que está fazendo um trabalho deles, né? Eles estão fazendo um trabalho deles, que não é uma crítica à assessoria de imprensa, mas para mim as perguntas claramente selecionadas. Então eu não vou não é nem assim me dar ao trabalho, mas eu não vou fazer vocês perderem o tempo de vocês, porque as perguntas são muito, cara, assim, sabe? Eu acho que não agrega nada. São perguntas que infelizmente não agregam nada. E não é nem culpa dos jornalistas também, né? Porque volto a repetir, eu acho que as perguntas, eles tinham uma série de perguntas que eles queriam fazer e a assessoria de imprensa da CBF liberou algumas e algumas não, né? E o Diniz, você vê que ele até me parece que já sabia do tom das perguntas. Uma coletiva muito bem humorada, mas existe um trecho dessa coletiva que me chamou bastante atenção, pergunta do Eric Faria, inclusive, e eu queria colocar essa pergunta para a gente ouvir junto e para a gente apenas fazer uma reflexão. Apenas fazer uma reflexão, tá? E após essa resposta do Diniz, eu quero colocar para vocês um trecho deste podcast aqui. O canal do Tomando Uma Com, tá? Deixando uma moral aqui, um crédito para a galera. Podcast muito legal. Não tem muitos inscritos, então já deixo um convite para. Não tenho nada, assim, nem conheço os caras. Eu acho muito legal. E o personagem da vez é o Barolo. É o Barolo, grande influencer são paulino, que ele cara, assim, foi curioso. Eu ouvi o podcast do Barolo num dia e logo no dia seguinte veio essa coletiva do Diniz. E teve dois, três, assim, uma coisa que fala o Barolo e uma coisa que fala o Diniz que me chama a atenção. E eu queria ouvir aqui com vocês e a gente fazer uma reflexão sobre, tá? Antes de chegar lá, vamos, vamos passar por algumas notícias esportivas. Então aqui o Ramon ele virou freguês da seleção marroquina, né? Lamentavelmente, para quem não se recorda, quando o Ramon Menezes era o interino, houve aquele jogo no Marrocos, né? Aquele jogo festivo que não valia nada, na minha opinião. Mas e aqui não é nenhuma crítica ao Ramon, mas agora com a seleção olímpica ele foi lá e perdeu do Marrocos de novo, né? Então virou freguês do Marrocos, né? Valorizou a força do Marrocos, disse que vai buscar recuperação. Aqui ele faz o papel protocolar dele. Ele também não pode desrespeitar a outra seleção, né? Ele como treinador, ele não pode respeitar a outra seleção, mas olha, o amistoso da seleção principal não valia nada, na minha opinião. Essa aqui vale. Essa aqui vale, né? A seleção principal, na minha opinião, o Diniz teve que abrir mão de alguns nomes, como por exemplo o Vitor Roque, né? Que assim, tranquilamente poderia estar na seleção principal. E o Diniz abriu mão, na minha opinião, para que o Ramon Menezes tivesse à disposição atletas da seleção olímpica, os melhores, né? E perdeu para o Marrocos. Então, visando disputa dos Jogos Pan-Americanos. Deixando os créditos aqui, eu esqueci, tá? O Globoesporte.com, onde a gente vai passar por todas as notícias esportivas, não são muitas. Então, é assim, você acha que os jogadores da seleção olímpica, eles não têm qualidade? Aqui palavras, aspas do Ramon. Talvez tenha faltado um pouco de concentração no começo. Vamos ter a chance de fazer outro jogo. Sabemos que 2 dias para trabalhar é pouco tempo, mas esses jogadores são inteligentes que assimilaram bastante do que passamos para eles. Vamos buscar nossa recuperação, focar para fazer um bom segundo jogo. É começo de trabalho. No futebol não tem nada fácil. Seguir, não faltou espírito, não faltou entrega. É isso que queremos. Bom, aqui
falar sobre tempo de trabalho é oportunismo do Ramon, né? Até porque a seleção marroquina também não tem muito tempo de trabalhar. Se os caras convocam 10 jogadores do mesmo time, que eu não sei, eu peço perdão aqui, eu não sei, eu não tenho informação. Já peço, mas assim, se for o caso e os caras são entrosados, aí é um problema do Ramon. Ele aceitou ser treinador, ele sabe do tempo que ele tem para trabalhar, né? Sempre falo aqui, é sempre importante a gente contextualizar. Não dá pra gente sair jogando, né? Sair apontando o dedo e tudo mais, mas usar isso como um fator preponderante, ele não deveria nem citar isso aqui, na minha opinião. Isso aqui não deveria nem se. Porque ele está se constrangendo. Eu acho que ele mesmo está se constrangendo com esse tipo de resposta. Enfim, vamos ver, né? Vamos ver. Vambora. Vamos sobre Santos. Cara, a situação do Santos, mais uma vez deixando os créditos ao GE, tá? Artigo por Ana Thaís Matos e Bruno Gilfrida. Em cartas, jogadoras do Santos acusam o técnico Cleiton Lima de assédios moral e sexual. Então, a vida do Santos não tá fácil, né? Vamos recordar aí? Vamos recordar episódios recentes que aconteceu? Se a gente puxar um pouquinho mais do tempo da memória, eu me recordo da contratação do Robinho, que os patrocinadores tiveram que ameaçar o Santos para que o Santos assim rescindisse o contrato com o atleta, né? Porque o Santos não ia rescindir o contrato. Mas que os torcedores se movimentassem, agitassem nas redes sociais, o Santos bancou. E foi preciso que os patrocinadores colocassem o dinheiro em questão para que o contrato com o Robinho fosse revisto. A gente tem a patrocinadora principal do Santos, a Blaze, né? Que apareceu aí nas páginas, né? Virou assunto, gerou polêmica, né? E entra de novo aí, né? Parece que o site saiu do ar. Parece que o site saiu do ar. Mas aí não é culpa do Santos, né? O Santos, os caras estão patrocinando, o Santos vai aceitar. Mas assim, é um patrocinador e o Santos vincula seu nome à marca e vice-versa, né? A gente teve episódios do Falcão recentemente, que pediu demissão após ser acusado de assédio também, de assédio sexual. Então você vê que, né, uma série, time na zona do rebaixamento, agora o treinador do time feminino, é uma situação constrangedora. Constrangedora. No ano em que o rei faleceu, no ano em que o rei veio a falecer, olha o que está acontecendo com o Santos. Olha o que os caras estão fazendo com o Santos. Óbvio que não é tudo desse ano. Esse que é do caso do Cleiton Lima, do Falcão, da Blaze, né, que é a patrocinadora. Do Robinho foi um pouquinho mais atrás. Mas você vê que é de um passado recente. Se a gente pegar um recorte recente, é muito triste, cara. Vamos pegar aqui, ó. Há relatos de assédio sexual, como toques indevidos. As queixas, na maioria, são a respeito do comportamento, cobranças excessivas, constrangimentos e ameaças. Aqui, ó, um relato aqui, ó. Treinador diariamente falta com respeito em sua fala, constrangedoras e desrespeitosas. Tá? Então aqui eu não vou nem ler os termos que estão aqui. É constrangedor, né, gente? É constrangedor. Ó, alguns trechos de algumas cartas aqui, ó, vou pegar só o primeiro. Estou falando apenas do lado profissional, mas também estou cansada de seus comentários sobre os nossos corpos de uma maneira desrespeitosa, cansada de seus toques de maneira indevida. Mais um, vai. Suas vestimentas não são adequadas ao ambiente de trabalho, pois deixa transparecer o seu órgão genital na calça e short, né? Principalmente por estar em um departamento feminino e se torna um ambiente desconfortável. É, enfim, né, gente? Enfim, né? Vai ter gente que vai falar que é mimimi, né? Vai ter gente que vai falar que é mimimi. Mas eu sempre, quando a pessoa fala que é mimimi, eu sempre falo aqui, cara, você, se fosse um time masculino, o cara faria isso? É igual aquele, o dirigente da seleção espanhola.
que deu um beijo na boca da Jenny Hermoso, né? Da Jennifer Hermoso. E aí contemporizaram, né? Tentaram contemporizar e tudo mais. Inclusive o técnico foi demitido, né? Por defender o cidadão. É aquela coisa que eu falo assim, é mimimi, é muito mimimi. E o pessoal, o pessoal não, né? Não vamos generalizar. Mas alguns elementos tentaram contemporizar lá, né? Ah, não, é um ambiente festivo e tudo mais. Eu falo, ele faria isso com o Xavi? Se fosse campeão do mundo em 2010? Ele faria isso com o Iniesta? Ele faria isso com Cesc Fábregas? Ele faria isso com Sérgio Ramos? Né? Eu acho que não. Eu acho que não. Por isso que eu sempre falo aqui, se você acha que é mimimi, é só você colocar. Esse cara num ambiente masculino faria as mesmas coisas? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Então é inadequado. É no mínimo inadequado, tá? No mínimo, para não dizer mais. Para não dizer mais que é o quê? Assédio moral e assédio sexual, tá? É crime. Não adianta vocês ficarem aí, vocês não, né? Quem acha que é mimimi, no caso. Falar, não, que isso é mimimi, cara. Isso é crime. Isso é crime. Porque crime é crime, gente. Não adianta a gente, que não sei o quê, que isso e aquilo. Não adianta. O grande problema é as pessoas, é a turma do deixa disso, né? Com assuntos sérios. Com assuntos sérios. Hoje não tem mais espaço para isso, tá, gente? Hoje não tem mais espaço para isso. Então, vamos embora. Vamos para mais uma notícia aqui. O Atlético é o time brasileiro que mais lucra em transferência nos últimos 10 anos, hein? Que loucura, hein? O Furacão tem superávit de quase R$ 1 bilhão entre vendas e compras desde 2014. São Paulo e Grêmio completam o top 3. Vamos lá, vou pegar aqui. No mundo, o Furacão é o 16º colocado. O São Paulo é o 19º, o Grêmio é o 20º. São os outros times brasileiros no top 20 mundial, cara. E o Benfica lidera com folga, hein? Que loucura. O Benfica tem essa. Os times de Portugal têm essa postura de investir em atletas, né? De muito potencial e eles revendem muito caro, né? Um belo trabalho que eles fazem. Não tô aqui falando criticando, não. Isso é um belo trabalho, tá? Isso é um belo trabalho. Vamos lá. Entre 2014 e 2023, quase uma década, o Atlético conseguiu 221 milhões de euros. Que loucura, gente. No período, o Atlético fez vendas significantes, com o lateral esquerdo Renan Lodge ao Atlético de Madrid e o volante Bruno Guimarães ao Lyon. Dois baita atletas, né? Já nessa temporada, o atacante Vitor Roque foi vendido ao Barcelona em uma operação que pode chegar a 74 milhões de euros. Tá? Essa foi a segunda transferência mais cara do futebol brasileiro, atrás apenas de Neymar ao próprio Barcelona. Doideira, tá? Doideira. O São Paulo chegou a ter um faturamento maior que do Atlético, impulsionado pelas vendas de David Neres, Antony ao Ajax, Éder Militão ao Real Madrid. Cara, só o trio gerou 201,7 milhões de euros. Cara, que doideira, né? Só que o São Paulo investiu muito mais grana, né? Então o lucro foi menor. Tem aqui o ranking? Vamos ver se tem o ranking aqui, ó. O ranking aqui. Os times que mais lucraram: Benfica, Ajax, RB Salzburg, Mônaco, o Sporting, Porto de Portugal também, Lille, Lyon, PSV, Dinamo de Zagreb, Atalanta, Braga, aqui ó, vários clubes portugueses, né? O Benfica, o Sporting, o Porto, né? O Braga, Shakhtar Donetsk, o Udinese, AZ Alkmaar e o Atlético aqui, ó. River Plate, vamos ver se tem mais aqui. São Paulo e Grêmio. Legal, cara. Legal ver que o futebol brasileiro continua a produzir grandes joias. Se elas são bem aproveitadas ou não, isso é outra história, mas que continua a produzir em uma larga escala, isso continua, tá? Só para finalizar, o Renato Paiva pediu demissão do Bahia, cara. Que doideira, né? Ele pediu demissão, a diretoria foi pega de surpresa. O treinador afirma que a diretoria e o zagueiro Canu foram contra o pedido de demissão.
Vamos pegar aqui algumas explicações do Renato Paiva, né? Para quem acompanha um pouco do Bahia, a gente não ouviu nenhuma coletiva do Renato Paiva aqui, mas eu vira e mexe venho citando ele no nosso podcast, né? Cara, assim, era uma relação de amor e ódio, né? As coletivas eram muito quentes, cara. Coletivas muito quentes. Ele retrucava e jornalista que perguntava retrucava para ele, cara, assim, ele deixou o Bahia após 49 jogos, com 19 vitórias, 15 empates e 15 derrotas, aproveitamento de 49%. Curiosamente, apesar do aproveitamento baixo, curiosamente, muitos e muitos treinadores da Série A elogiaram o Bahia. Inclusive o Felipão falou que o Bahia não cai. Vários e vários treinadores elogiaram esse time do Bahia. Então você vê que às vezes o resultado não condiz com a realidade, né? A realidade, assim, do que o time pratica dentro de campo. Óbvio que o mundo ele é voltado a resultado, mas se o time atua bem dentro de campo, isso é um bom começo. Isso é um indicativo de que, olha, dá para sair dessa situação difícil. É diferente do Santos, por exemplo, é diferente do Curitiba. Você vê partidas e você fala, cara, não sei se dá, velho. Não sei se dá. Vamos ver a nota do Renato Paiva, tá? O Bahia é um clube apaixonante, de uma torcida gigante e acalorada, mas também passa do ponto como qualquer outra. No futebol, somos passíveis a elogios e a críticas, o que é normal, faz parte do jogo. O que não admito é faltar com o respeito com o ser humano. A última coletiva do Renato Paiva acho que já era um indicativo, né, de que ele ia sair. Que ele falou que no o futebol brasileiro é o único que chama o treinador de burro, né? E agora começa a fazer sentido a demissão. Ali acho que ele estava muito ressentido. Ele estava muito magoado, né? Infelizmente tivemos que montar o elenco com as competições em andamento. Mais de 20 reforços chegaram durante a temporada e não é do dia para o outro que um time se forma, é preciso tempo. Bom, vai ter torcedor que vai falar, cara, se você é fraco, se você não aguenta, vai tarde, né? Vai tarde. Mas eu entendo o lado do português Renato Paiva, não estava acostumado com esse tipo de ambiente de pressão. E ele pegou uma situação ainda mais complicada, porque ele assume um Bahia SAF, né? Grupo City. Então a expectativa era muito grande. Não só do torcedor, mas da imprensa esportiva. Porque você chega e fala, pô, o Bahia agora é SAF. E mais do que SAF, o Bahia é Grupo City. Então fica aquelas. Aí você vê, o torcedor vê o Manchester City, né? Ganhando tudo na Europa. E chega aqui, olha para o Bahia e fala: poxa, não dá, né? Não dá. Mas também não dá para comparar. Esse que é o ponto. Eu entendo a frustração do torcedor, entendo a frustração do treinador, mas o torcedor também, poxa, tem que ser um pouco racional, né? Olha o que está acontecendo com o Cruzeiro também, SAF. Olha o que está acontecendo com o Vasco também. São equipes que chegaram da Série B agora. São equipes que. O Grêmio é exceção. O Grêmio é exceção. E o Grêmio é exceção literalmente. Porque que o Grêmio tem o fator Renato, né? O Grêmio tem o fator Renato. O Renato não é treinar. O Renato assumiu o Grêmio ano passado, sim, mas o Renato já conhece o Grêmio há muito tempo. Conhece o torcedor o idolatra. Tem muitos torcedores que quer a saída do Renato já. Mas você vê que são sentimentos mistos, né? Ele é bancado por muitos e eu não digo que ele é odiado. Tantos outros querem a saída dele, mas não significa que ele é odiado, né? Então eu acho que assim, a questão do Grêmio é diferente. Fora que o Grêmio investiu legal no início da temporada para formar um elenco, né? Tanto se você pegar o Vasco, o Bahia, cara, assim, eles foram mudando ao longo da temporada, né? Foram mudando bastante, né? Não que o Grêmio não tenha mudado, mas a base do time começou o ano com o Renato já, né? Então é uma situação diferente. E eu entendo a frustração do torcedor e volto a repetir, entendo a frustração do treinador. Mas se o torcedor não apoiar, né? E agora? Agora é um trabalho novo que começa. Vai dar tempo? Vai dar tempo de recuperar? O Bahia tá na parte de baixo da tabela. Esse que é o ponto, né? Esse que é o ponto. Porque agora, depois pode ficar tarde para apoiar. Como
como tá um pouco tarde pro torcedor vascaíno, como tá um pouco tarde pro torcedor santista, que agora o torcedor santista vai no aeroporto, né? Na hora de fazer o quebra-pau, foi uma maravilha. Agora o torcedor vai no aeroporto, apoia, né? Vamos time, acompanha o busão, faz corredor pro ônibus. Agora é tarde. Agora é tarde. Pode dar tempo de salvar, pode, mas agora é tarde. O time está sem confiança nenhuma. Quando o time ainda tinha um pouco de confiança, o torcedor não quis apoiar. O torcedor preferiu. Sim, o time estava com um pouco de confiança. O torcedor preferiu tirar tudo. Tudo. Sim. Ah, tinha um pouquinho lá. O torcedor tirou tudo. Não todos, tá, gente? Não todos. Agora é tarde. Agora já tá. A mesma coisa vale pro Vasco. Agora é tarde. Existe uma série de polêmicas lá da questão de São Januário com o Vasco, tudo bem. Mas o acontecido, tá? O acontecido, o que gerou isso foi aquela confusão. Foi aquela confusão. Agora o Ministério Público não quer se responsabilizar por reabrir São Januário. Ai, é preconceito. Eu já ouvi um monte de coisa. Eu concordo com tudo. Eu concordo com tudo. Só que é a mesma coisa torcida única em São Paulo. O Ministério Público não quer se responsabilizar por isso. Você acha que o Ministério Público do Rio de Janeiro quer se responsabilizar caso alguma coisa dê errado em São Januário? Eles não querem se responsabilizar. Né? E eles têm a responsabilidade de manter a integridade e a segurança, dentro do possível, né, da população. Se isso dá certo ou não, isso é outros 500. Não é esse o ponto. Mas o objetivo é resguardar e proteger, né? O objetivo é, se eles fazem isso com eficiência, é outra história, gente. Isso é outra história, tá? Vambora! Vamos com a coletiva do Diniz? Então, o convite que eu faço pro torcedor, né? Então, o Santos e do Bahia já estão fazendo a sua parte. O Santos e do Vasco já estão fazendo a sua parte. É tarde. Mas que eu faço o convite pro torcedor do Bahia, torcedor do Cruzeiro, é que agora é hora de deixar tudo isso de lado. Agora não tem espaço para isso. Ainda mais Bahia e Cruzeiro. Eu ponho uma exclamação nessas duas equipes que trocaram de treinador recentemente. O Bahia está sem treinador e o Cruzeiro contratou o Zé Ricardo, que estava treinando no time da segunda divisão do Japão, hein? Então, agora é hora de apoiar. E depois, quando decidir fazer alguma coisa, vai ser tarde. Vai ser tarde. Vai ser muito tarde, aliás, né? Já está muito tarde para o Vasco e para o Santos, mas agora, antes tarde do que nunca. Tem muito segundo turno pela frente, talvez dê tempo. Talvez dê tempo, tá? Vambora, vamos com a coletiva do Diniz. Como eu falei, gente, eu só vou ouvir uma pergunta. Eu só vou ouvir que eu não gostei da coletiva. Achei uma coletiva, cara, assim, muito combinada. Muito combinada. Eu não gostei. Eu até fiquei chateado com alguns jornalistas que perguntaram, porque eu acompanho, né? Alguns apresentam programas no YouTube e tudo mais. E eu achei curioso, né? Assim, cara, assim, na hora de fazer uma crítica aqui, uma crítica mais dura lá, legal, bonito, né? Mas aí para perguntar pro Diniz, todo mundo faz uma pergunta amigável, né? Todo mundo faz aquela pergunta protocolar, combinada. Eu fiquei decepcionado até com alguns jornalistas, tá? Puxando o saco, sabe? Enfim, eu acho que entendo. Eu não condeno, tá? Não condeno, porque é o trabalho do cara, ele precisa ser bem articulado, ele tem que ter os seus contatos, ele tem que ter sim seus contatos no mundo jornalístico. Só que confesso que fiquei decepcionado, porque depois vai chegar lá no canal e vai para criticar um, para criticar o outro, é sempre muito duro, né? É sempre muito duro. Até porque. E eu acho que até o trabalho do próprio Diniz será criticado por algum dos personagens que fizeram a pergunta aí, né? Mas fiquei um pouco decepcionado. A coletiva, volto a repetir, não é boa. Não é boa. Eu queria deixar uma menção honrosa para a coletiva do Neymar, que também foi muito combinada, mas o que me chamou a atenção é assim, a forma como o Neymar responde. Cara, assim, eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso. Porque o Neymar me passou muita maturidade, cara. O Neymar me passou muita maturidade, me chamou muita atenção. Eu acho que essa coisa dele ter tido um segundo filho, né?
eu acho que mexeu assim com o Neymar, né? E eu acho que realmente a gente podia falar assim, o Neymar tá mais experiente. Hoje eu vejo o Neymar um cara muito maduro. Eu nunca vi o Neymar como um cara muito maduro. E hoje, depois de ver a coletiva dele, eu falei, cara, o Neymar ele me passou sabe, um outro Neymar. Porque então, até então você fala assim, pô, o Neymar é experiente dentro de campo, né? Já sabe lidar com algumas situações, fugir do contato, fugir da pancada, a malandragem do futebol. Ele tá mais experiente. Só que ele nunca me passou a impressão de ser um cara maduro ainda. Agora ele me passou. Então eu tinha dúvidas em relação e questionei a convocação do Neymar. E eu acho que tem que ser questionado ainda, porque ele mesmo falou que não tá 100%. Mas ele fala, poxa, você não desaprende a jogar bola, né? Então, se ele está confiante e me passou a sensação de confiança, e mais do que isso, de maturidade, não é nem de experiência. Experiência dentro de campo é uma coisa. Agora, de maturidade, de você se tornar um cara responsável mesmo, sabe? Pô, mais um filho agora, né? Você assume uma série. Porque ele teve o Davi muito novo, né? Para quem não se recorda. Ele tava no Santos ainda. Ele tinha aqui 18 anos. Ele teve um Davi muito novo. Então agora não. Agora ele já está muito mais velho, né? Já é um homem formado, ali ainda era um homem em formação, agora é um homem informado, né? Me passa essa impressão de maturidade. Espero que eu esteja correto. Espero que eu esteja correto. Vamos embora, vai. Confederação Brasileira de Futebol. Fica aqui o meu convite para você se inscrever no canal da CBF, curtir o vídeo se você gostar, tá? Eu sempre falo assim: se inscreve e deixa curtida. Se inscreve e deixa curtida. Ah, mas assessores, cara, eles estão fazendo o trabalho deles. Né? Desculpa, se você fala, pô, o, o, o cara da assessoria de imprensa não tem culpa se ele recebe essa orientação. Então vem a orientação do presidente Edinaldo e falou, ó, essas certas perguntas não podem. O cara vai ter que trabalhar, pô, é meu trabalho. Então não fiquem bravos, né? Eu não fico bravo, eu fico decepcionado, é diferente, eu não fico bravo. Eu fico decepcionado. Mas vamos lá. Vamos primeiro com esse trecho da coletiva do Diniz, pergunta do Eric Faria, da TV Globo. E depois a gente vai ouvir o trechinho ali do podcast com o Barolo, bebendo uma com o Barolo, tá? Vamos embora. Fernando, a gente teve aqui entrevistas de jogadores muito experientes, né, de seleção brasileira. Você está começando a tua vida, alguns deles estão aqui há mais de 10 anos. E todos eles foram muito elogiosos ao seu início de trabalho com eles, a esse primeiro contato com eles. O Neymar hoje chegou a dizer que está vendo coisas que ele nunca viu no futebol durante os seus treinamentos. Eu queria saber como é que você recebe esses elogios de caras tão grandes hoje no futebol. E uma outra questão também, assim, em 2011, quando o Brasil jogou aqui pela última vez, você estava iniciando a tua carreira como treinador, começando, dando os primeiros passos fora de campo. 12 anos depois, você imaginava estar onde você está hoje? Obrigado. Obrigado, Eric, pelas perguntas. Falando dos elogios dos jogadores, eu me sinto muito feliz, muito honrado, é uma alegria muito grande. É uma coisa que eu faço com muita naturalidade, não estou fazendo nada diferente daquilo que eu faço na minha carreira inteira, que, aliás, foi o que me trouxe aqui. Acho que essa naturalidade que eu tenho para ser treinador de futebol, que é uma coisa que eu amo fazer. Já falei mais de uma vez que sofri muito quando eu jogava para aprender a ser técnico. Então, eu sou um técnico feliz. Faço o que gosto, para mim é terapêutico ser treinador, e ainda recebo bem para fazer isso. Então, assim, eu sou um cara muito agraciado na minha profissão. E o foco do meu trabalho sempre foi promover aquilo que tiver de melhor para os jogadores de futebol. Então, tem um foco muito grande no jogador. E isso fez com que eu desenvolvesse cada vez mais a parte tática, para que eles pudessem se sentir à vontade jogando, que eles voltassem a ter prazer em jogar futebol, e para que esse prazer se contraponha a esse mundo cruel que é o mundo do futebol, que é muito impressionante, que você praticamente não tem permissão ao erro. Eu acho que essa maneira minha de ver o futebol fez com que eu desenvolvesse algumas coisas que os jogadores gostam. Então, assim, me deixa muito feliz saber que o trabalho que eu desenvolvo para eles acaba tendo essa devolutiva super importante. A outra pergunta qual que era, Eric? Bom, vou ficar só com essa pergunta, porque no final ele falou, primeiro é o que eu falei, o famoso corporativismo, né? Ah, que não sei o que, tem que fazer o que é melhor pro... Isso aí, normal, né? Normal. Isso aí é uma coisa que ele sempre falou. O final é que me chama a atenção, né? Ele fala, eu tento fazer o melhor, né? Para os jogadores terem alegria de jogar futebol.
esse mundo cruel, né? Esse mundo cruel do futebol. Ele cita um mundo cruel do futebol, tá? Eu não vou falar nada agora. Eu não vou falar nada agora. Eu vou vir para esse canal aqui, Tomando Uma com, é o nome do canal, e desse episódio 56, a participação do Barolo. É um influencer, um jornalista, né? É um influencer tricolor São Paulino. Ele tem o canal dele, às vezes eu cito aqui o Barolo, né? E, aliás, cito o Barolo, o Farid e o Baldassi, né? Os que eu acho mais engraçados, né? Eles são muito espontâneos. E faço o convite para você se inscrever no canal, Tomando Uma com, tá? Se inscrever no canal primeiramente, curtir o vídeo se você gostar. E eu volto a falar assim, me chamou a atenção esse ponto do Fernando Diniz, dizer que o mundo do futebol é um mundo cruel, tá? É o mundo cruel do futebol. E eu, como eu falei no início, um dia eu ouvi a coletiva, esse podcast com o Barolo, e no outro dia veio a coletiva do Diniz. Que aí eu ouvi, cara, e aí, pô, as perguntas, sabe, muito protocolares e tudo mais, e aí me veio essa. Eu ouvi inteira a coletiva do Diniz, tá? Pra ser sincero. Quase não consegui, mas ouvi inteira. E aí no final, pô, me bateu essa pergunta, aí eu falei, pô, eu vou pôr os 2 vídeos, só para vocês ouvirem, tá? Então vamos rodar aqui, mais uma vez deixando os créditos, peço para vocês deixarem uma moral, se inscrever no canal e curtir o vídeo, se vocês gostam. Aliás, é o que eu sempre falo, curte mesmo se você não gostar, né? Curte, deixa uma moral pro pessoal que faz um trabalho, né? Tenta fazer um trabalho diferente, colocar um outro ponto de vista para você, torcedor. Porque é importante a gente ouvir treinadores, jogadores, mas é importante a gente ouvir o lado do torcedor também. O Barolo, antes de tudo, ele representa um torcedor são paulino. Vambora. De falar do Caleri. Outro dia eu tava vendo uma entrevista do treinador do Vasco, o Barbieri, né, que tava no Bragantino. Sim. Ele falou assim, a entrevista dele falou assim, olha, foi criticado, né, o time tava mal, xingado, ali burro, não sei o quê. Ele falou, olha, tô muito chateado porque essas críticas, torcida, muita pressão. Inclusive, eu vou falar uma coisa pra vocês. O meu filho, que não sei quantos anos tem, nunca mais vai vir assistir um jogo de futebol. Porque ele tava no estádio e eu fui xingado. E ele tava lá. Então é desumano, não sei o quê. Aí, o que é? Pensei. Na semana seguinte, Fernando Diniz, dando uma entrevista no Fluminense. A vida do jogador de futebol é um inferno. É muita pressão. Vocês não sabem o que é. Torcida, dirigentes, resultados. Nós sofremos muito. Nós aqui, jogadores, treinadores. É muita cobrança. É muito... Falei, cara, será que esses dois exemplos têm noção? Não vou falar muito da cidade onde eles vivem. Será que esse cara para no Farol e ele vê um monte de morador de rua que tem no Farol? Será que esse cara tem noção do país que tem 33 milhões de gente que não tem o que comer e ele está preocupado com a pressão no Facebook em cima dele? No Instagram? Será que esses caras não têm noção da realidade onde eles vivem? Não tô falando de, pô, o dia a dia, assim. Será que esse cara não tem uma empregada, uma mulher que trabalha na casa dele, que mora na favela, que tem que pegar 3 conduções e sobe a... Será que esses caras não têm noção disso, velho? Então, o menino não vai mais no estádio de futebol porque chamaram o pai dele de burro. Ele treina um time de Série A, 4ª maior torcida do Brasil, tá na zona de rebaixamento e quer que a torcida mande flor pra ele no jogo e fale pro filho dele, papai é lindo, papai é lindo. Com o cara fazendo um péssimo trabalho. Você não tem que preparar o seu filho e falar, filho, é assim, futebol, claro. A vida é assim, filho. Sim. E você vai ser cobrado assim. Eu fico imaginando na primeira demissão do filho do Barbieri, o que ele vai fazer quando ele for demitido no primeiro emprego? Quando ele não passar na primeira entrevista? Bom, eu sempre falo aqui, gente, eu aqui no nosso podcast, eu sempre tomo uma linha bastante moderada, né? Eu acho que assim, na nossa vida, a gente tem que ter moderação com tudo. Tem gente que gosta de pessoas mais radicais, mais intempestivas, mais enérgicas, e eu respeito. Inclusive, eu gosto muito de ouvir esses caras muito enérgicos, né? E eu citei o Barolo, citei o Farid, citei o Bal, são caras muito enérgicos. Eu gosto de ouvir esses caras, porque eles passam uma opinião que é o do torcedor de arquibancada. O torcedor mais maluco, né? Mais fanático de todos. E eu gosto de ouvir. Concordo com algumas coisas, discordo de muitas outras coisas, tá?
Agora, eu sempre, quando a gente fala de pressão do treinador, eu até acabei de falar, por exemplo, do Renato Paiva. Acabei de falar agora acabei não, agora não, mas há poucos minutos atrás, antes de ouvir a coletiva do Diniz, eu falei do Renato Paiva, do torcedor do Bahia, falei da torcida do Santos, do torcedor, não de todos os torcedores, tá, gente? Quando eu falo torcedor, não estou generalizando, pelo amor de Deus. Mas falei de alguns torcedores do Santos, alguns torcedores do Vasco, alguns torcedores do Cruzeiro. Citei aqui, cara. Poxa, você tem que apoiar o time. É difícil, cara. Tá uma situação difícil, tá uma draga, né? O Barolo citou a própria situação do Vasco, que na época era o Barbieri, quando aconteceu toda a confusão lá no Vasco. A gente sempre fala de você. Poxa, a paixão fala alto e o torcedor é passional. Isso é normal. Isso é normal. Isso é absolutamente normal. Quando as pessoas criticam o jogador, mercenário, mercenário, né? Eu sempre falo que, cara, a gente precisa contextualizar. Porque a vida do jogador de futebol, ele é uma vida. Cara, assim, o cara, ele vive numa realidade que não condiz com nenhum país. Com nenhum país. Nenhum. O cara que mora na Inglaterra e ganha e joga na Premier League, ele está fora da realidade da Inglaterra. Apesar da Inglaterra ser um país rico, desenvolvido, as pessoas viverem bem e tudo mais, ele está completamente fora da realidade daquele país. O jogador que vai jogar, sei lá, na Liga de Futebol Americana, a mesma coisa. Os Estados Unidos, né, país das oportunidades, esse atleta está fora da realidade do país, tá? Do país que os Estados Unidos tem bastante problema, mas vamos pegar os países com os maiores IDHs do mundo. Imagina um jogador que joga na liga dinamarquesa, na liga norueguesa, se bem que a liga, não sei quanto paga a liga norueguesa, mas mesmo assim, um atleta de alto nível no futebol norueguês, sueco, esse atleta está fora da realidade do país. Por mais que o país seja muito organizado, muito rico, as pessoas vivem super bem, o governo banca tudo, né? Banca saúde, banca educação. Esse cara está fora da realidade daquele país. Porque ele está recebendo um salário que é acima de qualquer padrão. De qualquer padrão. Tá? Só que eu sempre falo aqui, é importante contextualizar porque quando o cara ele recebe mais, o padrão de vida, o estilo de vida dele muda. Às vezes por luxo, às vezes por necessidade. Então tem atletas que gostam de ostentar, então gostam de ter os melhores carros, usar as melhores marcas de roupa, de tênis, né? Usam joias, usam relógios de luxo, né? Tudo bem, tem os caras da ostentação. Mas tem caras que tem que mudar o seu padrão de vida justamente por quê? Porque tem torcedor que vai cobrar, então ele tem que morar num lugar mais reservado, ele tem que necessariamente morar num condomínio fechado, e para ter segurança, esse condomínio necessariamente tem que ser um condomínio de luxo, e um condomínio de luxo te exige, né? Te exige uma série de cobranças, né? Que você tem que pagar para você morar lá. É muito caro o condomínio, os seus filhos não podem estudar em qualquer escola, e assim, não é uma questão de... Tem, obviamente, que existe a vaidade, os caras vão buscar as melhores escolas, mas existem certas escolas onde seu filho pode estudar, para justamente ele não ser cobrado, ele ser um pouco mais blindado, a escola garante a segurança dele, tudo mais. Então, assim, a sua vida muda por necessidade, às vezes. Porque o estilo, o padrão de vida que você alcança te exige isso. Mas volto a repetir, eu não estou passando pano. Ele está fora da realidade do país. Eu me recordo que eu citei quando o Lucas Moura chegou, né, no São Paulo, que muitos torcedores falaram, Lucas não quer vir para o São Paulo, né, não quer vir por São Paulo. E eu falei, gente, aqui, cara, assim, tudo bem, ele quer ganhar mais dinheiro e a gente não pode condenar isso, porque é uma oportunidade única na vida dele, pô. Você vai condenar um cara que se você tivesse a oportunidade de fazer um pé de meia para sua vida, você pensaria duas vezes? Eu não. Eu falo por mim, eu não. Só que mesmo assim, né? Você mora numa cidade como São Paulo. Eu imagino que se você mora até numa cidade do interior, existem os problemas da sua cidade.
questão de segurança pública, questão de educação e de saúde. Em São Paulo, é tudo muito potencializado. Muito potencializado. E isso não só São Paulo, as grandes capitais, tá? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tudo é muito potencializado, porque tem muita gente. É muita gente concentrada num espaço pequeno. Então tudo é mega potencializado. Então, violência, segurança pública, educação de qualidade, saúde pública, cara, tudo é potencializado, tá? Tudo é potencializado. Então, para você manter o Lucas, no caso, né? Manter um estilo de vida. O Lucas muito provavelmente não mora na capital. Ele deve morar em alguma cidade vizinha. Muito provavelmente Barueri, Alphaville, né? Não sei se é lá, mas Alphaville é aquela cidade, né? Onde tem os casarões, né? Não sei se vocês já viram na TV, tem os casarões, os condomínios de luxo. Muitas pessoas vão morar lá, porque tem essa estrutura, né? Já tem essa estrutura para essa galera que ganha, né? Uma bica, né? Que é muito rico. Então ali é uma outra realidade. Mas para você sustentar, ele não pode morar. Ah, por que ele não mora na Santa Cecília, né? Santa Cecília é um bairro, vamos dizer que é meio hipster de São Paulo, né? Ficou meio famoso em São Paulo. É um bairro no centro de São Paulo, é no coração de São Paulo. Não tem como um atleta como o Lucas morar na Santa Cecília. Ah, por que ele não vai morar na Liberdade, né? O famoso bairro japonês de São Paulo. Não tem como, não tem condições dele morar ali. Não, assim, não tem a mínima condição, não tem a mínima estrutura para ele e para a família dele. Então ele tem que morar num lugar onde tem outras pessoas com o mesmo padrão de vida, porque ali ninguém vai encher o saco dele e ele vai ter a privacidade e a segurança que ele precisa, que ele e que a família precisa. Então isso te exige uma grana a mais, um investimento a mais. Ok, eu tô falando tudo isso por quê? Porque é importante a gente sempre contextualizar. Por isso que eu falo assim, vamos da linha moderada, né? Da linha moderada. Mas não dá para a gente deixar de lado que, antes de falar tudo isso, eu falei, cara, eles estão fora da realidade do país. Por mais que a tua vida te exige custos, te exige gastos, ele continua fora da realidade do país. E um jogador de futebol profissional, seja ele de time Série A, tô falando de time de Série A, tá? Seja ele de que time for. Independe. Seja qual time for, da Série A, tá? Tô falando apenas da Série A. Ele está fora da realidade do país. Ele está fora da realidade do país. O Alexandre Pato fez um contrato de produtividade e se eu me recordo, se eu não estou enganado, o contrato dele é ganhar 100 mil reais mais as metas, né? As metas alcançadas. 100 mil reais para um atleta profissional da Série A é um valor baixo. É um valor baixo. E 100 mil reais é um valor que é fora da realidade. É totalmente fora da realidade do país. Existem presidentes de companhias que não recebem esse salário. Então ele está fora da realidade. Por mais baixo que o salário dele possa ser. Ele está fora da realidade. Então, a partir do momento em que você recebe mais, isso é consequência do quê? Isso é consequência do quê? Do seu talento, da capacidade que você tem. Só que a partir do momento em que você ganha mais responsabilidades também. Isso é na vida de qualquer um. Então, o funcionário que trabalha no caixa de um mercado, ele recebe muito pouco. É injusto. Concordo que é injusto. Mas ele tem menos responsabilidades. O gerente do mercado, esse recebe mais, ele recebe um cargo mais alto, só que ele herda junto uma série de responsabilidades. Se o caixa faz uma cagada, o gerente pode até mandar ele embora, mas é o gerente que se responsabiliza com o dono do mercado. Pô, o funcionário é teu. Isso aconteceu sobre a sua vigília. E isso vai escalando, né?
partir do momento em que você... Aí o cara é gerente de um mercado, ele passa a ser o diretor-geral de todos os mercados da cidade de São Paulo. Ele herda essa responsabilidade. Se uma unidade está dando prejuízo, ele se responsabiliza. Por que está dando prejuízo? A culpa do gerente. Não, a culpa é sua. Aquele gerente foi indicado por você. E aí ele se torna presidente da cadeia de todos os mercados no Brasil. Pô, o grupo de mercados em São Paulo está dando prejuízo. Maior cidade do país. Porque, por causa disso. Não me interessa. É a maior cidade do país. Mas isso é culpa do diretor. Não, a culpa é sua. Você indicou o diretor. Esse grupo de executivos foi escolhido por você. Então você herda uma série de responsabilidades que vem junto com o cargo e com o salário. O cargo é sinônimo o salário é sinônimo do cargo que você atingiu. Então, o Fernando Diniz e os atletas profissionais, eles atingiram um status de excelência. E eles recebem um salário justo por isso, na minha opinião. Recebem um salário justo por isso. Mas junto com o salário, vem uma série de responsabilidades. E eu cito aqui uma famosa frase do filme Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então os caras querem ter tudo do bom e do melhor, querem receber um salário fora da realidade do país e não serem cobrados por isso. Eu sempre falo aqui, a gente precisa ter uma visão moderada, porque no final somos todos seres humanos. Só que essas palavras do Barolo me pegou. Cara, assim, será que ele não olha a cidade que ele vive? Não precisa nem ser o país, a cidade que ele vive. Será que ele não para num farol e vê a quantidade de pessoas que estão morando nas ruas? Não só nas ruas, o pessoal que vai lá pedir dinheiro no farol. E às vezes não é nem gente pedindo dinheiro no farol, é gente vendendo coisa no farol. Tem gente que não quer nem pedir, ele vai lá vender no farol. Será que eles não veem isso? Será que eles não andam por uma rua, uma grande avenida, e veem que tem uma favela gigantesca do lado? Será que eles não têm uma diarista, né, como o Barolo falou, uma empregada que mora de repente numa favela, num bairro humilde? Será que eles não vivem essa realidade? Eles vivem essa realidade. Né? Então, assim, eu volto a repetir, é importante a gente ser moderado na nossa vida, é importante. E eu sou muito. Pô, fiquei aqui meia hora tentando defender o lado do atleta. Fiquei aqui meia hora mas essas palavras do Barolo me pegou, cara. Me pegou. De, cara, assim, o cara enxergar a realidade que ele vive. Ou eles não enxergam ou não querem enxergar. Ou é ignorância, né? Ou é arrogância. E os dois são um problema. Se você é ignorante, você vai sempre viver fora da realidade. Você nunca vai ver a realidade que você vive, porque você é ignorante. Você não se informa. Se você é arrogante, você vê e você sabe, mas você prefere minimizar. Você prefere pôr a culpa no outro. A culpa é do outro. Então esse mundo cruel, né, do futebol, o mundo cruel do futebol, ele é cruel para a galera que está na base, para a galera que está na várzea, para a galera que está tentando buscar uma oportunidade no profissional. A cobrança na rede social é demais, né? Eles pegam no pé. Restringe comentário. Restringe comentário. Por que você vê os haters e você não olha os caras que te admiram? Então, assim, você vê que a cobrança é grande, mas eles escolhem a cobrança. Eles escolhem os haters, né? Eles escolhem isso. Porque hoje você pode escolher quem que você vai querer do seu lado nas redes sociais. Você pode bloquear comentário, você pode bloquear pessoas que não te têm nas redes sociais. Isso
Isso tanto no Instagram como no Twitter, que hoje é o X, né? É o X. Você pode fazer isso. Então, se você acompanha os haters, isso é uma escolha sua. Isso é uma escolha sua. Ah, mas aí o torcedor vai no estádio, o torcedor vai, cobra na porta do CT. Mas então, assim, se você ou não vê, ou prefere ignorar a favela, por que que você vê e você dá valor e você dá atenção pro torcedor que tá na porta do CT, né? É muito estranho. É muito estranho. É um paradoxo, né? É um paradoxo, porque eles vivem fora, assim, eles vivem fora da realidade da cidade em que eles moram. Eles vivem fora. E aqui, eu não preciso nem ir muito longe. Assim, eu falo de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde está o Diniz, né? Poxa, as duas maiores cidades do país, e por serem as duas maiores, tem mais pessoas, as mais problemáticas. Em todos, são cidades plurais. E assim, você ignora. Ou você é ignorante, você não vê, porque você é distraído, você é desantenado, você não quer. Ou você é arrogante, você vê, mas você prefere ignorar. Os dois são ruins. Mas o torcedor que te cobra, você vê, né? O torcedor que pega no seu pé, você vê. O repórter que vai lá perguntar, você vê, você ouve, você dá atenção, você dá valor. E aí ele é cruel. Aí o mundo é cruel, né? Agora a pessoa que tá ali, humildemente no farol, vendendo aquele paninho de prato para tentar fazer uma grana, vendendo aquela bala que ele vai naquele mercadão, compra bala a baixo custo e tenta vender no farol para fazer uma grana. Para esse cara você não abre o vidro. Para esse cara, o Diniz e os jogadores muito provavelmente sequer abrem o vidro, sequer dão uma oportunidade dele ganhar o dinheirinho dele, o ganha-pão dele. Agora, pro jornalista que fala mal, pro torcedor maluco, e eu não tô concordando com esse torcedor, não, mas pro torcedor maluco que vai na rede social e te xinga e te ameaça, você olha, você dá atenção, você dá moral. E aí, o mundo é cruel, né? O mundo, ele é cruel mesmo, cara. O mundo, ele é cruel mesmo. E se você nunca esteve em São Paulo, e se você nunca esteve no Rio de Janeiro, seja onde for, é só você olhar para o bairro mais humilde da sua cidade. Eu moro numa cidade tal. Qual que é o lugar mais pobre dessa cidade? Ali eu não ando a pé. Ali eu não ando a pé, né? O mundo é cruel mesmo. O mundo é muito cruel, cara. Só que a crueldade do mundo está muito longe da realidade que cita o Diniz, né? Então, eu sempre falo aqui, vamos ser moderado, vamos ter calma, não vamos ser radical. Sempre falo aqui, não vou deixar de criticar torcedores mais acalorados, mais apaixonados, como eu já fiz, como eu falei aqui, cara. Eu tava falando da torcida do Santos, cara, assim, é difícil, é difícil apoiar, você vendo o time jogando mal, sem vontade, é difícil, mas tem que apoiar, tem que dar um pouco de confiança que eles podem ter, né? Um pouco de confiança que eles podem. Pô, mas eles já deveriam ter essa confiança porque recebem um salário. Você acabou de falar que eles estão fora da. Deveriam, eles deveriam. Mas agora não é hora de cobrar isso. No final do ano, quando a temporada acabar, vocês cobram isso. Agora não. Porque no final, apesar das realidades distintas, todos somos seres humanos. E a cabeça, ela pesa. Por culpa deles, talvez, eles escolham dar atenção aos haters. E isso mexe com a cabeça deles. Pô, mas aí é culpa deles. Sim, é culpa deles. Mas aí a cabeça já tá abalada. E aí ela precisa de confiança de novo. Ela precisa recuperar a confiança. Para recuperar a confiança, lamentavelmente, por mais que o torcedor não concorde, não queira, o torcedor tem que dar essa confiança, né? Enfim, gente, essa é apenas uma reflexão que eu queria fazer. Não queria nem me estender muito. Eu não queria nem me estender muito. Mas me chamou a atenção isso que o Diniz falou, isso que o Barolo falou, tá? Que por mais que você viva numa outra realidade e você tenha o seu cotidiano com base nessa sua realidade, como eu contextualizei, ainda assim, você está fora da realidade do seu país, da sua cidade. E não é possível que você não tenha noção do que está acontecendo em volta. Não é possível. É possível. Possível é. Mas aí ou é por ignorância, ou é por soberba, ou é por arrogância.
E qualquer que sejam as duas, eu não estou dizendo que o Diniz e que os jogadores são nenhum dos dois. Cada um escolhe o que quer ser. Mas se não conhece a realidade da onde eles moram, é por um dos dois. Tá? É por um dos dois. O mundo ele é cruel mesmo. Mas a crueldade do mundo é muito longe dessa que cita o Diniz em sua coletiva, tá? É isso, gente. Eu vou finalizar o podcast de hoje. Peço perdão pelo longo podcast. Mais uma vez, deixando os créditos ao Globo Esporte, onde a gente passou as notícias, ao canal aqui Tomando Uma e ao canal da CBF também, tá? Sempre peço para vocês deixarem uma moral. A gente acabou de passar pela independência do Brasil, né? Independência do Brasil. Bom, amanhã a gente está de volta com mais podcasts. Estão rolando os jogos, né? Das seleções. A gente vai trazer alguns resultados. A Argentina ganhou, né? Vamos, vai. Amanhã a gente traz. Por hoje eu só queria ficar com a coletiva do Diniz mesmo. Tá? Encerro por hoje. Muito obrigado, um forte abraço e até amanhã. Tchau.